Glória a Deus, graças a paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Pega a tua Bíblia comigo em nome do Senhor Jesus. Vamos ler uma palavra. Mateus capítulo 4, versículo de número 1. Vamos ler comigo até o número 17. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Mateus capítulo 4, versículo 1 diz assim a palavra do Senhor. Você encontrou? Amém. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto. Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Jesus respondeu: as Escrituras sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo, e então disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo com os seus pés sejam feridos nas pedras. Jesus respondeu: mas as Escrituras sagradas também dizem: não ponham à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos, o mundo e a sua grandeza, e disse: eu lhe darei tudo isso, se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu: vai-te, Satanás. As Escrituras sagradas afirmam: adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora, e vieram os anjos, e cuidaram de Jesus. Amém, irmãos? A leitura que eu fiz na Nova Tradução. Mas pode ser que na sua Bíblia esteja de uma outra forma, mas eu quero dizer para você que o conteúdo da palavra é o mesmo. Uma palavra eu tenho certeza que muito conhecidas por muitos de nós, irmãos, que é onde fala quando conduzido ao deserto pelo Espírito Santo, e sendo conduzido ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Mas eu quero que você preste bem atenção aqui naquilo que Deus tem para falar ao nosso coração hoje. O que nós acabamos de ler aqui, o Senhor nos diz, irmãos, que Jesus, Ele vem para cumprir. Se você ver comigo, vai dizer que o Espírito o conduziu ao deserto. Quem o conduziu ao deserto? O Espírito Santo. Vamos por situações, e o que a autoridade de Deus na sua vida seja exercida. Quem crê assim, diga glória a Deus. Deixa eu explicar para que você entenda. Jesus aqui está demonstrando a sua autoridade. Que autoridade é essa? A autoridade que foi recolhida lá no Éden. O Senhor diz que a palavra do Senhor diz assim, para Adão, que Deus diz a Adão: enchei a terra, sujeitai a ela e dominai. Diga comigo, dominai. Irmãos, quando a palavra do Senhor diz sobre domínio, está dizendo sobre exercer a autoridade. E foi essa autoridade que o Senhor deu para Adão na sua criação, lá no jardim do Éden. Mas eu quero dizer para você que essa autoridade não foi exercida. Você vai ver comigo, e você vê até nos dias de hoje, a destruição que é, simplesmente porque Adão não exerceu a autoridade que Deus deu a ele. Adão não exerceu. Adão viu a serpente de papo com a Eva. Ou você acha que foi um dia só de conversa que a serpente conseguiu enganar Eva? Aquilo vinha acontecendo há muito tempo. Adão não exerceu a autoridade de expulsar o inimigo da sua casa. Quando eu digo a sua casa, significa o lugar onde ele habitava. Quem já está pegando o que Deus está falando aqui, diga glória a Deus. Adão não fez isso, Adão não exerce a sua autoridade, e hoje nós vemos a grande destruição que foi causada. A palavra do Senhor diz que Deus visitava o jardim todas as tardes.
todas as tardes, ou seja, no virar do dia, Deus visitava o jardim do Éden. Mas será que talvez Adão pensasse assim, que por Deus estar no jardim todos os dias, ele não precisava exercer a sua autoridade? Quem sabe, irmãos, não foi isso que aconteceu. Ele viu a serpente, ele viu que a serpente estava agindo com astúcia, ele viu que o inimigo estava lá no ouvido da sua mulher, mas ele achou que a presença de Deus no jardim era o suficiente e ele não precisava exercer a sua autoridade. E aí nós vamos ver a decadência. O homem não expulsa Satanás e hoje nós vemos a tamanha destruição. Eu só quero dizer algo para você em nome de Jesus. O que cabe a Deus fazer, Ele faz, porque Ele é fiel e santo. Mas o que cabe a mim e a você fazer, Deus não fará. Não era porque a presença de Deus estava no jardim todos os dias que Adão poderia deixar de exercer a sua autoridade, porque o Senhor... E eu quero que você leia comigo, pode colocar para mim aqui no projetor, Davi, Tiago 4,7, você vai ler comigo aqui. Em nome do Senhor Jesus, acompanha comigo Tiago, capítulo 4, versículo 7. Em nome do Senhor Jesus. Enquanto o Davi acha, porque fui eu que não deixei aberto o programa, olha para mim aqui, diz assim, ó: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de... Diga comigo, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Olha o que essa palavra está dizendo. Veja que sujeitar, ou na sua Bíblia pode estar submeter-se, submeta-se a Deus, seja submisso a Deus. Resista ao diabo e ele vai fugir de você. Só que nesse versículo aqui, você não faz uma coisa sem fazer outra. Nesse versículo onde está mandando você se sujeitar a Deus e resistir ao diabo, que ele vai fugir, você não consegue fazer uma coisa sem fazer outra. Como assim, pastora? Não tem como você resistir às tentações do diabo sem você ser submisso a Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não existe resistência ao mundo das trevas sem antes você se submeter a Deus, a sua palavra. Por quê? Porque você só pode exercer autoridade se você estiver debaixo de uma autoridade. Você só pode exercer autoridade se você estiver debaixo de uma autoridade. Se você estiver submetido debaixo de uma autoridade, se submetendo a uma autoridade, e essa autoridade que Deus está dizendo aqui é dele. Levanta a tua mão em nome de Jesus. O Senhor está dizendo: ei, submeta-se à minha palavra, se sujeite à minha palavra, obedeça a minha palavra, e então automaticamente você vai resistir o diabo, e você resistindo o diabo, ele vai fugir de você. Oh, glória a Deus. Então o primeiro passo aqui é se submeter à palavra de Deus. O que é submeter a Deus? Se submeter a Deus é não dar lugar à carne. Se submeter a Deus aqui, irmão, presta atenção no que eu vou falar aqui para você. Satanás, ele vive de se alimentar da nossa carne, da nossa carnalidade, dos nossos pecados. Satanás vive disso. Então você não pode dar lugar à carne. Presta atenção aqui, ó. O Senhor disse assim para a serpente, quando Deus vai lá no jardim, e aí Adão e Eva estão escondidos, porque eles estão nus, e aí Deus chega lá, e Adão fala assim: Senhor, nós estamos escondidos, porque eu senti vergonha, porque estamos nu. E aí Deus diz assim: mas quem contou para você que você estava nu? Quem abriu os seus olhos? E aí vem a sentença, e ali Deus diz a serpente assim, ó: maldita será mais do que todo animal, mais do que todo gado, mais do que todo animal do campo, e sobre o teu ventre andarás, e do pó da terra comerás todos os dias da sua vida. Diga comigo: do pó da terra comerás todos os dias da sua vida. Aí o Senhor diz o que na palavra dele? Que do pó o homem veio, do pó o homem vai. Bate aqui e fala assim: eu sou pó, eu sou carne,
Você consegue entender o que Deus está dizendo aqui? Quando o Senhor está dizendo na palavra dele que ele deu uma sentença àquela serpente, ele não está dizendo que a cobra ia viver de comer a poeira do chão. Ele não está dizendo que a cobra ia viver daquele, até porque cobra não vive de comer terra, irmão. A cobra vive de outros alimentos. O que Deus estava dizendo aqui é no reino espiritual. O Senhor estava dizendo: você vai viver de se alimentar do pó da terra. Quem é o pó da terra? É o ser humano, é a carne, é o pecado, é a carnalidade, é a concupiscência da carne, são as promiscuidades. É disso que o Senhor está dizendo aqui, que Satanás viveria para se alimentar. Então o inimigo, ele vive de se alimentar do pecado. E quanto mais nós alimentamos a carne, mais nós alimentamos ao diabo. Quem está entendendo aí, vai dando glória, irmão. Vai dando glória. São espíritos que se alimentam do pecado. São espíritos que se alimentam, são espíritos sugadores. Talvez você nunca ouviu falar, hoje você está ouvindo falar sobre espíritos que sugam a nossa vida. Só que para eles fazerem isso é necessário que a carne esteja gritando, o pecado esteja gritando. Mas quando você submete-se à vontade de Deus e à sua palavra, como vivendo uma vida com Deus, automaticamente é criado sobre você uma proteção de resistência. Automaticamente, por isso que o Senhor está dizendo resistir. Mas você não resiste ao diabo porque você é bom. Você não resiste ao diabo porque você é crente. Você não resiste ao diabo porque você jejua. Não, irmão, você resiste ao diabo porque você é submisso à santa palavra de Deus. Quem está entendendo? Não existe outra forma, irmãos, de nós vencermos o nosso inimigo. É por isso que não tem como você resistir o inimigo se você não se submeter à palavra de Deus, a sua palavra santa e fiel. É automaticamente você resiste o diabo se você for submisso. Se você não for submisso, o diabo te derruba, ele te pega. Porque tem crente brincando de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo, não. Não brinca. Resistir ao diabo é algo que Deus confiou a nós, a mim e a você. Então olhe para o teu irmão, fale para ele: isso cabe a você, não a Deus. Fala para ele: resistir ao diabo cabe a você. Irmão, olha aqui para mim. Tem gente que vive aborrecido, tem gente que vive triste, tem gente que vive bravo. Sabe por quê? Porque fica dizendo assim: será que Deus não está vendo o que eu estou passando? Será que Deus não está vendo o que eu estou vivendo? Será que Deus não está vendo o que está acontecendo comigo? E ele vive aborrecido dizendo: será que Deus não vai fazer nada? E agora imagino eu, Deus, olhando para você e para mim lá de cima e pensando a mesma coisa: será que ele não vai fazer nada quanto a isso? Autoridade eu já dei, autoridade eu já dei, autoridade eu já dei. Será que ele vai viver chorando? Será que ele vai viver se resmungando, se arrastando? Será que ele não vai fazer nada quanto a isso? Quantas vezes ficamos orando e chorando e dizendo: Senhor, o Senhor não está vendo o que eu estou passando? E Deus está dizendo: eu estou vendo, mas você não vai fazer nada quanto a isso? Você não vai resolver isso? Você não vai tapar a brecha? Você não vai para a guerra? Deus chamou a nós para viver guerra, irmão. Deus não chamou nós para viver paz, não. Estamos em guerra no mundo espiritual. Estamos em guerra contra o reino das trevas. Escute aqui em nome do Senhor Jesus para nós continuar. Escute aqui, você não vai ver no Velho Testamento nenhum homem expulsando demônio. Você não vai ver nenhum homem, ser humano, expulsando demônio no Velho Testamento. O que você vai ver são profecias onde o Senhor diz: eu repreenderei o devorador. Você vai ver Davi tocando a harpa quando Saul ficava endemoniado, quando o espírito maligno entrava em Saul. Davi tinha que vir tocar um instrumento chamado harpa, e quando ele tocava a harpa, o espírito maligno do demônio se afastava. Diga comigo: se afastava. Você consegue entender isso? Olha o poder da música, olha o poder da adoração. Não é a harpa que expulsava, que afastava. Não era expulsava, que afastava. O que afastava era o coração adorador de Davi. Você consegue entender por que o diabo não quer que você adore? O diabo não quer que você adore. Eu não vou falar nem louve, irmão, porque adorar é uma coisa,
adorar a Deus em espírito e em verdade. Tem gente que só adora quando vai tudo bem. Tem gente que só adora quando está com o carro legal, quando está com o dinheiro no banco. Agora, o adorador de verdade, irmão, se está por cima ele adora, se está por baixo ele adora. Se tem ele adora, se não tem ele adora. Eu vou falar até você da glória a Deus. O Senhor está dizendo: ei, eu permito o vento na tua vida para eu ver se o teu coração adora de verdade. Se adora por baixo, por cima, se tem, se não tem. Continua adorando, continua louvando, continua exaltando. Porque a adoração, irmãos, ela tem o poder de afastar o inimigo da sua vida. Mas ainda assim, escute, o inimigo era afastado. Mas quando Davi saía, o inimigo voltava. Tanto que o espírito maligno da vida de Saul não foi expulso, até porque depois ele se mata. Porque é isso que o inimigo faz. Então entenda que você não vai ver no Velho Testamento ninguém expulsando demônios. Mas em Isaías 61 vem a profecia, aonde ele diz que viria um que teria essa autoridade. Se eu fosse você, levantava a mão e dava glória. Isaías 61 diz: o Espírito do Senhor veio sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas, para restaurar os contritos de coração, para libertar os cativos e oprimidos. O Senhor disse: viria um, e aqui Isaías 61 se cumpre, porque nós vamos ver Jesus então agora com 30 anos, ele vem até João Batista, em Mateus 3,16 diz: e Jesus foi batizado, e quando Jesus saiu da água, naquele momento o céu se abriu, e sobre ele veio o Espírito de Deus descendo como uma pomba, pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, a quem eu muito me comprazo. Pastora, não estou entendendo, eu te explico. Quando Jesus desceu as águas, então o céu se abriu. Quando o céu se abriu, o Espírito Santo de Deus pousou sobre Jesus. Então o ministério de Jesus foi revelado. Quando o ministério de Jesus é revelado, o diabo para o inferno e diz: é ele, é ele. Há tanto tempo o inimigo procurando quem era o Filho de Deus que viria para pisar, nascido de mulher, para pisar em sua cabeça, e ele olha e diz: é o filho do Zeca Maria, é ele. E quando o Espírito veio sobre a vida de Jesus na terra, então esse Espírito conduz Jesus para o deserto, e ele conduz para quê? Para ser tentado. Agora eu pergunto para você, se o que você está passando aí, será que não é a permissão de Deus para você crescer? Porque Jesus, ele foi conduzido ao deserto, e só assim então o diabo pôde conhecê-lo quem ele era. Só assim. Nessa hora, a autoridade que foi recolhida do Éden, lá em Adão, quando Adão não exerce a autoridade que Deus deu a ele, Deus recolhe a autoridade. Mas aí vem Jesus como resgatador e resgata essa autoridade, e ali naquela hora é entregue para ele essa autoridade, e ali o Espírito Santo de Deus conduzindo ele, e aí começa uma conversa infrutífera para o diabo, irmão, que nós vamos ver aqui em Lucas. Aleluia. Onde nós lemos aqui vai dizer: então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, retira-te, Satanás. E aí você vai ver o primeiro homem, através de Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo, iniciando na terra um ministério de libertação. Jesus expulsa Satanás, e pela primeira vez você vai ver Satanás tendo que se submeter a uma voz dada por um homem. Pela primeira vez você vai ver Jesus tendo que expulsar Satanás. Sabe por que a palavra expulsar? Sabe o que significa a palavra expulsar? É quando que você expulsa alguém? Diga comigo: quando ela não quer sair. Ela não quer sair, você expulsa. Jesus teve que expulsar Satanás, porque ele
Aonde ele chega, ele quer se alojar, ele quer ficar. Mas o sangue de Jesus e o nome de Jesus tem poder para expulsar. Iniciando aqui o ministério de libertação. Só que esse ministério de libertação começa a tomar proporções grandes. Pessoas endemoniadas iam até Jesus e as pessoas eram libertas. Espíritos de enfermidades eram expelidos simplesmente pelo poder do nome de Jesus. Você vai ver comigo em Marcos capítulo 5 a história do endemoniado de Gadareno, aonde aquele homem foi possuído por uma legião de demônios. E quando Jesus chegava, aquele homem estava num estado de calamidade, irmãos. Aquele homem tinha que ser acorrentado, ele vivia nu, ele vivia se mordendo, se roendo, ele vivia em lugares ali, e aonde chega Jesus, o demônio já grita de longe: que vieste fazer aqui, Satanás? Que vieste fazer aqui, Jesus, Filho de Deus? Vieste nos atormentar antes do tempo? E aquele homem possuía uma legião de demônios. Alguém sabe me dizer quanto é uma legião? Tem noção? Não tem nem noção? Eu vou te dizer, uma legião era somada como se fosse, para que eles pudessem contar o exército romano, uma legião é 6.000 demônios. É uma quantidade de 6.000 demônios. É por isso que aquele homem vivia daquela forma. É por isso que aquele homem vivia daquele jeito. É por isso que ele vivia acorrentado. Então deixa eu falar algo para você em nome do Senhor Jesus. Quando uma legião satânica toma conta de uma vida, se ela não morrer, é porque Deus tem um plano na vida dela. Porque se um já faz um estrago, imagina 6.000 deles. Mas com Jesus não existe um, nem 10, nem 20, nem 1.000, nem 100. Não, irmão, levanta a mão que eu já quero declarar na sua vida o poder do nome de Jesus. Ele é poderoso para expulsar, para expelir todo e qualquer casta de demônios. E ali Jesus expulsa os demônios saem do corpo do homem e vai para uma manada de porcos. E aí a palavra de Deus diz, vai, da hora que você chegar na sua casa, você lê lá em Marcos 5, que os demônios saem do corpo do homem e entram nos porcos, na faixa de 2.500 porcos, e aí os porcos se jogam de um precipício e caem no mar, e ali morrem. Para você ver por quê? Porque todo demônio precisa de um corpo, para ele se materializar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Em Mateus 15, 21, você vai ver a história da filha da mulher lá da Cananeia, que ela vai correndo atrás de Jesus, Jesus está passando e ela começa a gritar dizendo, Senhor, por favor me ajuda, Senhor, minha filha está terrivelmente endemoninhada. Aí Jesus faz de conta que não escuta e ela grita mais alto e ela consegue parar Jesus olha para ela e fala assim, mulher, eu não posso dar a você o pão dos homens, para os filhos. E ela diz, Senhor, mas nós também comemos da migalha que cai da mesa do meu Senhor. E o Senhor diz para ela, mulher, grande é a tua fé, pode ir que a sua filha está liberta. Ele simplesmente disse, pode ir, a tua filha está liberta. Porque isso se chama autoridade. Diga comigo, autoridade. Em Lucas 4:31 você vai ver Jesus pregando a palavra na igreja. Jesus está pregando, o demônio toma um homem e grita lá, o que tens conosco, Jesus? Jesus expulsa o demônio. Você vai ver também a mulher encurvada. Jesus está pregando e entra uma mulher que está ali, encurvada, fazia 18 anos. Fazia quanto tempo? 18 anos. O Senhor olha para ela e expulsa o demônio da enfermidade que estava na vida dela. Fazia 18 anos que ele havia se alojado na sua coluna, fazendo com que a sua coluna não se endireitasse. Mas naquele dia ela estava na igreja, naquele dia ela estava no campo de visão, naquele dia ela escolheu, irmão, fazia 18 anos que aquela mulher sofria por um espírito de enfermidade, mas Jesus libertou. Você vai ver o paralítico do tanque de Betesda, fazia quanto? 38 anos. 38 anos, irmãos. Que ele era paralítico. Sabe por quê que ele era paralítico? Porque a palavra do Senhor diz que quando Jesus liberta ele, Jesus diz assim, vai e não peques mais, para que não te ocorra coisa pior. Então o que aquele homem passava era porque ele tinha aberto uma brecha muito grande para o diabo entrar.
E quando o diabo entra, irmão, ele não entra para fazer brincadeirinha, não. Ele entra para matar, roubar e destruir. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Só que a palavra do Senhor vem dizendo: mas Deus veio para trazer vida, e não é pouca vida, é vida com abundância. Em nome do Senhor Jesus, você está aqui hoje recebendo vida. Você está aqui hoje recebendo essa palavra para que você possa entender o que Deus está concedendo a nós todos. O ministério de Jesus cresce e aí toma uma proporção muito grande. O que Jesus faz? Jesus escolhe 12, chama até ele. Marcos 3,13 vai dizer: e Jesus subiu ao monte, chamou os que ele quis, e foram para perto dele. Então escolheu 12 homens para ficar com ele, serem enviados para anunciar o evangelho. E eles receberam de Jesus autoridade para expulsar demônios. Ali Jesus escolhe 12. Em Lucas 10, você vai ver 17, escrito assim, ó: quando os 70 discípulos voltaram cheios de alegria, contaram: Senhor, os próprios demônios nos obedeceram quando nós falamos em teu nome. Jesus escolhe 12 e dá a eles autoridade. Depois dos 12, Jesus escolhe 70 e dá a eles autoridade. O Senhor os envia. Quando o Senhor os envia, eles retornam da missão. E quando eles voltam da missão, eles voltam muito felizes, Betinha. Eles voltam felizes demais. Sabe por quê? Porque quando eles declaravam o nome de Jesus, os espíritos malignos saíam. E aquilo não ocorria, tanto que disseram para Jesus que ele tinha pacto com Belzebu. Quando o Senhor vai dizer na palavra dele que todo pecado tem perdão, o que não tem perdão é aquele que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, Jesus estava falando por causa dessa passagem aqui. Jesus estava dizendo: ei, vocês podem pecar contra mim, mas contra o Espírito Santo não. Por quê? Porque os religiosos, os fariseus, estavam dizendo: quem está fazendo isso é Belzebu, quem está fazendo isso aí tem parte com o capeta. Olha isso, irmão, olha o que a religião faz. E aí você vai ver Jesus dizendo: dei-vos autoridade, os poderes do inimigo, dei-lhes poder para pisar em serpentes e escorpiões, e ele não vos fará dano algum. Aí chegam os discípulos todos felizes dizendo: Senhor, foi uma bênção, Senhor, nós estendíamos a mão e os espíritos malignos saíam, Senhor. Aí Jesus olha para ele, sabe o que Jesus diz? Sim, eu próprio vi Satanás cair do céu como um raio. Aí você vai dizer: por que os discípulos fazem esse comentário com Jesus? E Jesus responde como se fosse uma conversa nada a ver. Mas não é que era nada a ver. Jesus estava dizendo para eles que com tanta alegria estavam vendo que os demônios se submetiam a eles pelo nome de Jesus. O Senhor estava dizendo: ei, antes de eu estar aqui com vocês, eu estava lá no céu, e lá no céu travou uma guerra, e lá no céu eu vi um anjo de luz que desejou o trono do meu Pai, e houve uma batalha no céu, e houve uma guerra no céu, e ele teve que ser expulso, porque aonde ele vai, ele tem que ser expulso, porque ele não quer sair. Jesus estava dizendo: eu vi o que aconteceu no céu, eles tiveram que ser expulso, e levanta a mão, e é por isso que hoje eu vos dou autoridade para pisar em cabeça de serpentes e escorpiões, porque muitos de vocês vão precisar expulsá-los. É isso que Jesus estava dizendo para eles. Oh, aleluia! E hoje essa autoridade se estende a nós, porque talvez você esteja pensando: não, mas quem expulsava aí era Jesus. Não, mas os 12 tinham intimidade. Coloca para mim Marcos capítulo 16, verso 17. E você vai ver que essa autoridade, ela se estende a mim e a você. Marcos 16, 17. Em nome de Jesus. Olha aqui comigo. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que... Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crê. Agora diga comigo: em meu nome
expulsarão demônios e falarão novas línguas. Pegarão em serpentes sem correr perigo. Se beberem algo venenoso, não lhes fará mal. E colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão. Agora olhe para mim e diga: e os sinais vão seguir quem crê. Agora você pergunta para o irmão do teu lado: você crê? Porque se ele crê, os sinais seguem você. Se você crê, você pode estender a mão. Se você crê, você tem autoridade. Se você crê, o demônio tem que se submeter. Se você crê, você tem que saber que o Senhor está dizendo. Se você crê, não está dizendo aquele que estudar a palavra e ser. Não, a palavra de Deus está dizendo aquele que crê, os sinais o seguirão. Não está dizendo não, tem que ser aquele que anda bem vestido, tem que ser aquele que fala bem. Não, a palavra está dizendo quem crê, quem crê, quem crê, quem crê. Aquele que crê, os sinais o seguirão. Aquele que crê, os sinais o seguirão. Só que tem uma coisa, irmão, o diabo não quer que você saiba disso. Porque se você souber que você tem autoridade, se você souber que se você se submeter à palavra de Deus, você tem autoridade para expulsá-lo, você vai fazer o quê? Você vai expulsá-lo. Então o diabo não deixa você fazer, não deixa você saber. Guarde algo que eu quero contar para você. Pensa numa pessoa crente, era eu quando me converti. Mas crente, irmão. 3, 4, 5, 7 dias em jejum, oração, não tinha televisão, não tinha nada, não tinha o que me distraísse, era a Bíblia, eu, jejum, oração, oração, jejum, era eu. Morava sozinha, e aí o diabo começou a atormentar. Aí o diabo começou a vir aparecer para mim. Eu estou olhando para você, era como se tivesse assim, com o olho aberto o diabo vinha aparecer para mim, eu fiquei com medo. Por quê? Porque ele aparecia para mim do jeito que ele é. Ele não vinha vestido de fantasia. Não, era do jeito que ele era. E aí eu fui falar com o pastor. Só que o pastor não me explicou o que eu tinha que fazer. Ele só falou assim para mim: irmã Damares, pega a Bíblia, abre ela no Salmo 91. Deixa aberto na sua casa. E eu fui embora contente, com a Bíblia debaixo do braço. Falei: hoje, capeta, você vai ser queimado. Hoje, a hora que você aparecer, você vai ser queimado, porque eu vou abrir a minha Bíblia, do jeito que o pastor me falou, eu vou deixar. Ai, irmão. Eu peguei minha biblinha, eu era pequenininha, eu tinha ali uma penteadeirinha pequenininha, eu deixei aberta, tinha um espelho, e do lado tinha a minha cama. E eu falei: hoje eu vou deitar e dormir, porque até então eu não dormia mais. Quando eu dormia, o diabo vinha. E aí eu trabalhava das 10 às 7 da manhã, e das 7 da manhã eu chegava em casa para poder dormir, para poder ir trabalhar de novo. E aí eu não dormia nem trabalhando e nem em casa. E eu com a Bíblia aberta, eu falei: agora eu quero ver, o diabo vai vir aqui. Quem já viu Bíblia aberta na casa das pessoas, com a folhinha até amarelinha? Sim ou não? Folhinha amarelinha lá. Quando é no Salmo 91 é proteção. Quando é no Salmo 23 é prosperidade. Irmão, o capa preta entrou no meu quarto. Ali foi de um pulo que ele deu, ele montou em cima de mim na cama. E aí eu pensei comigo: meu Deus, a Bíblia aberta. Quando eu pensei assim, ele pulou na Bíblia. Ele pegou a Bíblia, irmão, presta aqui para mim, pastor. Do jeito que ele pegou a Bíblia, lá da penteadeira, ele olhou para a minha cara. Ele jogou a Bíblia na minha cara. Ele jogou a Bíblia na minha cara, irmãos. Pensa uma pessoa que ficou abatida na fé aquele dia, fui eu. Porque eu pensei: se o diabo pode com a Bíblia, se o diabo pegou a Bíblia e jogou na minha cara, o que ele pode fazer comigo então? Já era para mim. E fui para o joelho, irmão. E fui para o joelho. Hoje, com todo o meu coração, eu digo a vocês: louvem a Deus pela liderança que vocês têm, que ensina. Porque eu sofri, porque eu não tive uma liderança que me ensinasse. Porque se aquele pastor que eu tinha, hoje ele é falecido. Porque também não é culpa dele, porque ele aprendeu daquele jeito. Se ele chega para mim e fala assim para mim: irmã Damares, chega na tua casa, pega a tua Bíblia
Abre ela no Salmo 91 e começa: porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Se Ele fala isso para mim, irmão, eu pegava a minha Bíblia e ficava a noite inteira orando o Salmo 91. Mas não, Ele falou para mim que era para deixar aberto. Até que eu aprendi que Bíblia aberta e fechada não resolve nada. O que resolve é eu viver o que está aqui. O que resolve é eu orar o que está aqui. O que resolve, irmãos, é eu declarar o que está aqui. Tem gente que diz para mim: eu não oro, eu não sei orar. Não sabe orar? Pega a Bíblia, vai orar, irmão. Vai ler Salmo 91, vai ler Salmo 4, vai ler os salmos de oração para você ver se você não sabe orar. Começa a declarar as coisas que estão aqui dentro para você ver se você não aprende a orar, e para você ver o efeito que tem sobre a sua vida. Mas o diabo não queria que eu aprendesse isso. Ele queria que eu vivesse assim, daquele jeito, cega, achando que... E olha que eu, irmão, hoje, eu penso comigo assim: se eu soubesse a autoridade que eu tinha, do jeito que eu vivia, na santidade que eu vivia, eu catava aquele demônio por chifre, esfregava a cara dele no chão por tudo que ele fez eu passar. Mas eu não sabia e não tinha ninguém para me explicar. Então eu sofri muito. Tanto que eu sofri, que eu só parei de sofrer quando eu casei com o pastor. Aí o pastor, com um pouquinho mais de sabedoria, ele falou: esse capeta tem que sair. Que negócio é esse que ninguém dorme nessa casa? E eu falei: não dorme. Dá o horário, ele vem. Era horário marcado. Aquilo era um por dia. Aquilo entrava, saía, entrava, buscava, entrava, saía, levava, trazia, e assim era. E eu não sabia que era só eu levantar a minha mão e dizer: Satanás, retira-te da minha casa em nome de Jesus. Eu não sabia. Eu achava que o pastor que tinha que ir lá orar, nunca foram. Eu achava que pessoas que tinham que ter autoridade. Hoje eu ensino, hoje eu conto, para que vocês não venham padecer como eu padeci. Aqui o Senhor está dizendo que Deus deu autoridade a nós. Os sinais seguirão aqueles que crêem. Em nome do Senhor Jesus, da autoridade que você tem, se você, irmão, souber usar contra Satanás, você vai ver o que tem de gente perecendo, o que tem de casamento destruído, o que tem de pessoas sofrendo, o que tem de pessoas aonde o inimigo está destruindo a família, e essa pessoa fica ali: Deus tem misericórdia. Irmão, lágrima não expulsa demônio não, viu? Lágrima é para você se quebrantar aos pés de Deus. Não vai chorar não, que você não expulsa demônio chorando não. Demônio você expulsa com autoridade. E quando eu digo isso, eu estou dizendo lá dentro da sua casa, estende a mão lá e diz: em nome de Jesus Cristo. Quem já assistiu aquele filme Quarto de Guerra? Já assistiram? Quem não assistiu pode assistir. Quando aquela mulher, ela sofre, chora, até que, graças a Deus, Deus envia um anjo que instrui ela. Ela abre a porta da casa dela e ela diz: Satanás, saia por essa porta agora. E ali ela começa a orar com uma autoridade tão grande, irmão, que não tem capeta que fique. Quantas pessoas perecem esperando de pastor, esperando da irmã, esperando da missionária, esperando disso, sendo que o Senhor está dizendo: levanta a tua mão, eis que vos dou poder para pisar em cabeça de serpentes e escorpiões. O Senhor está dizendo: os sinais seguirão aqueles que crê. Coloca a mão sobre os enfermos e serão curados. Ei, o Senhor está dizendo: é para você fazer, é para você expulsar, é para você fazer alguma coisa. Para de chorar, de se lamentar, e estende a tua mão na autoridade que Deus concedeu a você. Em nome de Jesus, expulse, irmão, esse diabo da sua casa. Expulsa da sua família, da sua vida. Expulsa isso. Enquanto você está aí se lamentando, dizendo: Deus não está vendo o que eu estou passando. Aí Deus está vendo, está olhando, dizendo: eu estou vendo, mas o que você vai fazer quanto a isso? Porque o que é para nós fazer, é para nós fazer. Estamos em guerra.
em guerra. E essa guerra não vai acabar muito cedo, não. Mas só que na sua frente existe um capitão dos exércitos, e esse não perde batalha. Na sua frente, Deus sabe a tua guerra, Deus sabe a tua batalha. Ele envia reforço, Ele envia, mas o Senhor está dizendo: ei, a autoridade está aí, levanta a tua mão, porque hoje o Senhor está concedendo autoridade aqui. O Senhor está dizendo: estende a mão sobre a tua casa, sobre o teu corpo, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre os teus negócios. Estende a mão e expulsa. Expulsa. Por que expulsar? Porque os sinais seguirão aqueles que creem. Expulsar significa que ele não vai sair se você não expulsar. Ele não vai sair não se você não expulsar. Tem pessoas que perecem no vício, perecem na miséria, perecem chorando, chorumingando. Certa feita, Davi saiu para guerrear, irmão. Ele não saiu para brincar, nem para passear, ele saiu para guerrear. Quando voltou, a cidade tinha sido tomada pelo exército inimigo. E aí Davi dobrou o joelho e chorou, que a palavra de Deus diz que ele não tinha lágrimas mais para chorar, de tanto que ele chorou. Até que depois de tanto que ele chorou, ele se levantou, colocou o seu colete sacerdotal, respirou e falou para Deus: Senhor, o que eu devo fazer? Deus falou assim: pode ir que você vai alcançar eles e vai resgatar todo mundo. Deus não falou nada com ele enquanto ele ficou chorando, Ju. Deus não falou nada para ele. Mas quando ele se levantou, tomou fôlego e disse: Senhor, eu não aceito isso. Eu saí para guerrear e a minha família foi tomada. Não, eu não aceito isso. Deus falou para ele: pode ir guerrear que eu vou vencer por você. Você vai resgatar todo mundo. Ele foi, alcançou o exército inimigo, resgatou toda a cidade, tudo aquilo que havia sido roubado, ouro, prata, e ele venceu a batalha. Então Deus está dizendo para alguém aqui: chega de chorar, chega de choro. É hora de levantar e ir para a guerra. É hora de levantar e expulsar. É hora de levantar e usar autoridade, irmão. Vai ter dias que a autoridade de pessoas não vai resolver, porque o que Deus quer que você faça, você exerça a autoridade que Ele te deu. É por isso que muitas vezes as pessoas oram e não acontece nada na sua vida, porque Deus está dizendo: não, é para você. Quando é para você declarar, eu faço. Quando é para você fazer, eu faço. Eu assino embaixo, eu declaro, eu liberto, eu curo. Mas o Senhor está dizendo: ei, levanta. Hoje é um culto de guerra. Por quê? Porque é um culto de oração. Um culto de oração. É um culto que você tem a liberdade de dobrar o joelho aqui dentro e repreender o inimigo que está lá na tua casa. É um culto que você tem a oportunidade de dobrar o teu joelho aqui no reino espiritual, você ordenar sobre o inimigo que está agindo lá fora. Porque o reino espiritual é um só. Ele existe e ele é real. E é no reino espiritual que você tem que declarar e ordenar. E quando você ordena no nome de Jesus, o reino das trevas tem que se submeter. Não existe demônio, não existe legião, não existe nada que não tenha que se submeter ao nome de Jesus, que é nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome.